Aí eu, boa. Ela entrou? Não, mas pode ir que ela vai entrar. Não tô Então, entendendo a dela, não. eu coloquei para gravar, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade assim, da nossa formação, iniciando hoje o tema, né, Santa Missa, conforme vocês estão vendo no slide aí. Está aparecendo certinho para vocês aí? Está sendo apresentado corretamente? Sim. Ai, meu Deus, toda hora eu clico nessa mãozinha. Então, perfeito. Nós vamos iniciar hoje, conforme vocês estão vendo aí, né, o módulo Santa Missa. Basicamente, esse é o módulo mais importante que nós temos na nossa formação, uma vez que ele vai tratar daquilo que é a nossa maior manifestação de fé, né? É a principal oração da Santa Igreja, né? A Santa Missa. E nós vamos aprender um pouquinho, né, do seu contexto histórico, a importância dela para nós católicos, da onde que veio a Santa Missa, como que era realizada essa missa antigamente, lá pelos primeiros cristãos, o que Jesus fez, né, basicamente ali na Santa Ceia, porque se foi a instituição da Santa Missa, mas o fato deles estarem reunidos, fazendo aquilo dali, já denota que era um costume que vinha antes de Jesus, né? Então nós vamos aprender sobre isso. Depois nós iremos também aprender a Santa Missa parte por parte, né? Vamos discorrer cada etapa desde o início, né? Desde a procissão de entrada até o envio final, né? Que é o momento que o sacerdote ele fala para nós ir em paz, né? Que o Senhor os acompanhe. E também vamos aprender um pouquinho sobre como se portar na Santa Missa, como que devemos viver bem a Santa Missa, uma vez que é a nossa maior manifestação de fé. Santo Inácio de Antioquia, né, que foi bispo da igreja, ele dizia uma frase muito importante que ele, não é bem uma frase, né, mas é um trecho que foi retirado lá da Carta aos Efésios, não é a Carta aos Efésios da Bíblia, né, mas uma homilia sobre a Carta aos Efésios, que ele dizia o seguinte: esforçai-vos, portanto, por vos reunir mais frequentemente, para celebrar a Eucaristia de Deus e o seu louvor, pois quando realizais frequentes reuniões, são aniquiladas as forças de Satanás, e se desfaz seu malefício por vossa união na fé. Nada há melhor do que a paz pela qual cessa a guerra das potências celestes e terrestres. Isso ele estava falando, né, sobre a questão da importância da Santa Missa em relação à guerra espiritual que nós sabemos que existe entre as forças divinas do céu, entre as forças malignas do inferno, e ele está dizendo aqui, basicamente, que todas as vezes que nós nos reunimos para poder celebrar, vivenciar uma Santa Missa, nós aniquilamos as forças de Satanás. É como se cada vez que a Santa Missa fosse celebrada, o inferno estremecesse e ali perdessem almas, ou almas fossem evitadas, que para lá fossem enviadas, que para lá fossem, estivessem ao precipício de chegar ao ponto de ir para o inferno, ou seja, pessoas que estavam em situação de morte espiritual, quando nós celebramos uma Santa Missa, o que acontece? Essa pessoa, ela retoma a sua atividade espiritual. Galera, acho que minha câmera fechou aí, né? Não sei por que está fechando toda hora. Só um instante. Fechou e às vezes aparece tipo a logo da marca dela. Sim, voltou, né? Voltou. Acho que eu encostei aqui. Mas vamos continuar. Só que Santo Inácio de Antioquia também, ele nos ensina, acho que todo mundo aqui já deve ter escutado falar de Santo Inácio de Antioquia, e se vocês conhecem um pouco de liturgia, ou vamos conhecer, que é o decorrer desta formação, sobre a Santa Missa, praticamente as principais partes da Santa Missa ali enquanto liturgia foram formuladas por Santo Inácio de Antioquia. E ele faz uma analogia do que é Santa Missa para nós cristãos, que é basicamente a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus lá na cruz, e isso é presentificado nos nossos dias de hoje.
ele faz uma analogia com a vida de Sócrates, por exemplo. Sócrates, que para ele morrer significava mais ou menos o fim, para Cristo morrer significava o início. Então, para nós, a missa, diferente de tudo que é humano, que no caso Sócrates, na sua humanidade, Jesus na sua divindade, para nós, a missa, diferente de tudo que é humano, não para na morte de Jesus. Não para naquele ato dele lá na cruz, lá do último brado, reclinar a cabeça. Mas ali é o começo de tudo, e depois continua com a sua ressurreição. Por isso que quando nós falamos assim, a Santa Missa, ela é a prefiguração não, a presentificação da morte e ressurreição. A morte, ela aconteceu uma única vez. A ressurreição, ela não acontece novamente, mas ela é uma continuidade. Ela continua a existir até os dias de hoje. E a morte, sendo uma única vez, ela é presentificada através da pessoa do sacerdote que age na pessoa de Cristo. Ou seja, para dar vida, Cristo quis, dessa maneira, ganhar a redenção de muitos. E através da Santa Missa, uma vez que a Santa Missa é a própria redenção, ele não poderia não querer que isso fosse feito novamente pelos seus sacerdotes. Por isso que ele fala lá na Santa Ceia, né? Fazer isto em memória de mim. Uma vez fazendo isto em memória dele, todas as vezes que um sacerdote celebrasse a Santa Missa iria acontecer presentificada naquele tempo presente, relembrando aquele tempo passado, mas dando uma continuidade para o tempo futuro. Não, a missa não acontece várias vezes, a missa aconteceu uma única vez na história. A única vez que a Santa Missa aconteceu foi na Santa Ceia, mas, porém, dando continuidade na morte e ressurreição de Cristo lá na cruz. Porque quando nós estamos assim, morte e ressurreição de Cristo, a paixão de Cristo não começou lá na cruz, ela não começou no Calvário, ela começou na Quinta-feira Santa, quando Jesus reúne com os discípulos ali ele parte o pão, ali ele parte o vinho, ali ele faz o pão se tornar seu corpo e o vinho se tornar seu sangue. E ali também ele anuncia que um dentre aqueles que estavam iria trair Jesus, ele também recebe o deitar do discípulo amado João no peito dele. Tudo aconteceu ali, começou ali, na Santa Ceia, e da Santa Ceia termina lá no Calvário. No caso, a morte, mas ela continua para dar continuidade na igreja na ressurreição. Por isso que o túmulo está vazio. É como se o altar da Santa Igreja fosse o túmulo e ele sempre estivesse vazio, porque a ressurreição é uma continuidade. Jesus não ressuscita várias vezes na Santa Missa, nem tampouco morre várias vezes. Ele, na pessoa do sacerdote, ele se dá por nós várias vezes, porque senão nós poderíamos ser meio que sensacionalistas e falar, então Jesus teria que vir aqui e nós iríamos crucificar Jesus todas as vezes na Santa Missa? Não, o que ele quis que fosse recordado é a sua morte, mas da sua continuidade em memória dele através da sua ressurreição. Ou seja, a Santa Missa para nós é o maior ato da nossa fé. A Santa Missa ela culmina a nossa fé. Não faz sentido eu ser católico e eu, de certo modo, meio que desprezar a fé, a Santa Missa, perdão. E digamos que, assim, eu ouvi, inclusive já ouvi de algumas pessoas, amigos meus, né? Nós temos um grupo que acontece aqui aos sábados, e quando a pessoa não conhece, não sabe o que é a Santa Missa, a pessoa acaba achando que a principal coisa que ela faz em relação à igreja é ir naquele grupo, naquele sábado. E aí, quando eu falo com ela assim, você vai vir na Santa Missa amanhã? Mas eu não vou, porque eu já estou vindo no grupo hoje, amanhã eu vou estar cansada, amanhã eu vou descansar. Ou seja, a pessoa, por não ter conhecimento, adota como aquele ato de juventude dela, de participar de um grupo de oração, fosse o maior, o principal, esquecendo, na verdade, não é nem esquecendo, né, por conta de não saber mesmo, ela acaba não indo às Santas Missas aos domingos, e só vai quando dá, ou quando ela tem a oportunidade, etc. Mas aí é um ato completamente errado de qualquer católico. Eu dei exemplo do grupo, mas eu não posso ter nada na minha fé no qual a Santa Missa não seja o principal. Não existe uma oração maior do que a Santa Missa. Não existe uma oração que cura mais e que liberte mais do que a própria Santa Missa. Mas, Miguel, por quê? Que a igreja quer que eu esteja lá todo domingo? Não, porque a Santa Missa ela é a morte, ela é a ressurreição, ela prefigura lá na última ceia a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E se para nós cristãos o maior ato de misericórdia que a humanidade já presenciou, que a humanidade conhece nos dias de hoje, foi a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição,
obviamente, para nós católicos, a Santa Missa também será o maior ato que aconteceu nessa humanidade, uma vez que ela é a própria ressurreição, morte e ressurreição de nosso Senhor. E aí, tem nesse slide que fala assim, ó, nada no templo nos une a Jesus Cristo. A continuação disso daqui é a seguinte, nada no templo nos une a Jesus Cristo, senão a Eucaristia. Se não houvesse a Eucaristia, nós viveríamos a Santa Missa como ela era antes de Jesus instituí-la na última ceia. E aí depois tem também, somente a vítima imolada, o Cordeiro de Deus. Somente Jesus Cristo se dando na cruz por nós como um Cordeiro imolado, um Cordeiro que sente dor, mas que não manifesta essa dor, nós podemos ser unidos dentro de um templo por meio de Jesus Cristo, na sua presença real, na Eucaristia. E ela não é um fato ocorrido há 2000 anos, no qual repetimos simbolicamente. E aqui eu paro um pouco para poder remeter aos tempos passados, de como que era a realização dessa Santa Missa. O primeiro ponto é que a Santa Missa, lá no comecinho, né, da igreja primitiva ali, no caso, nos tempos de Jesus, o que era a missa? Existia uma celebração judaica, na qual, quando nós pegamos, eu tenho que achar para vocês aqui o documento, porque eu não sei ele todo de cabeça. Quando nós pegamos um testemunho de Justino Marte, que viveu no segundo século, ele foi, digamos que, intimado, ele foi intimado pelo imperador Pio, né, que lá no ano 55 virou para ele, basicamente falou assim, deixa eu só achar aqui para vocês, para poder já dar continuidade. Basicamente, cadê? E falou assim, o que vocês fazem? Virou para Justino Marte e falou assim, o que vocês fazem quando vocês se reúnem para poder ficarem lá, sei lá, enfim, ficarem juntos, rezando, fazendo qualquer coisa, né? Basicamente foi uma intimação assim que ele fez para Justino Marte. E aí Justino Marte ele foi e escreveu uma carta para Antônio Pio, lá no ano 155. Eu não estou conseguindo encontrar aqui, deixa eu ver se é essa daqui. Em que ele falava, né, sobre a Eucaristia, deixa eu ver se é essa. Aqui, achei. E ele falava assim, isso foi lá no segundo século, em resposta ao imperador Antônio Pio, que perseguia os cristãos, ele era um pagão, ele perseguia os cristãos, só que em relação a Justino Marte, ele não sabia o que eles faziam, então, para poder perseguir aquele povo, ele tinha que pegar e conhecer o que eles faziam. E aí ele respondeu da seguinte maneira, no dia do sol, como é chamado, reúne-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades ou quer dos campos. Aí ele fala assim, o que eles faziam? Lê-se na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas, ou seja, em uma leitura do Novo Testamento e uma leitura do Antigo. E aí ele continua e fala assim, depois que o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. Aqui ele está dizendo basicamente o que nós dizemos na missa hoje, a homilia. Feita a primeira leitura, lido ou cantado os salmos, depois o evangelho, o padre vai e faz a homilia. Para quê? Para poder ensinar aquilo que a Sagrada Escritura está trazendo ali de exortação ou de profecia para aquele povo, no caso para nós. E ele continua, né? A seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos as nossas preces por nós mesmos e por todos os outros. Aqui, basicamente, a prece dos fiéis. Onde quer que estejam, a fim de sermos, de fato, justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. E ele vai continuar falando, né, gigante a carta aqui, ele fala assim, ó, quer ver? Vou pegar esse trecho aqui, ó. Quando as orações terminam, saudamos uns aos outros. Saudação da paz, tal qual conhecemos hoje. Uns pelos outros com o ósculo. Em seguida, leva-se aquele que preside as mãos, o pão e o cálice de água,
e de vinhos misturados. É aquele momento que, acabada a homilia, né, o sacerdote se dirige novamente para o altar, e lá no altar o cerimoniário, o coroinha, vem com as galetas de água e vinho, entrega o sacerdote, ele bota no cálice um pouquinho de cada uma, ali ele eleva em orações ao Espírito Santo, clamando ao Espírito Santo para que desse aconteça o fenômeno da transubstanciação. E isso Justino Marte estava falando para Antônio Pio no ano 155. E aí depois, né, ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo pelo nome do Filho e do Espírito Santo e rende graças em grego com a palavra Eucarístia, que significa ação de graças, ou longamente pelo fato de termos sido julgados dignos por este dom. Depois ele continua, terminadas as orações de graça, no caso, as orações próprias do momento da consagração, é aquela que nós respondemos, né? Todo o povo presente se propõe numa aclamação dizendo o final da oração, amém. Quando o padre fala, né, por Cristo, com Cristo e com Cristo, a Deus, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, e aí todo mundo responde no final, não do Pai Nosso, lê-se o Pai Nosso, e aí depois do Pai Nosso tem aquele momento, livrai-nos de todos os males ao Pai, para que o vosso sacrifício, enfim, e continua aí que vem o amém do Pai Nosso. Ou seja, isso já era realizado lá no ano 155, quando Justino Marte testemunhava para o Antônio Pio o que eles faziam, né? Depois, o presidente ter feito ação de graças, o povo ter respondido, os que se reuniam, né, chamavam os diáconos e os sacerdotes, e assim distribuíam a Eucaristia para os que estavam presentes e também para aqueles que estavam ausentes, no caso, os enfermos. Logo depois disso, ele vai falar, né, Justino Marte fala lá, que recolhido todos no seu lugar, cada um fazia suas ações de graças individuais, e depois os sacerdotes os enviavam com a palavra do Apocalipse, né? Falava de em paz e que o Senhor os acompanhe. Ou seja, isso não são as minhas palavras, isso foi a carta em que Justino Marte endereçou para Antônio Pio para explicar para ele o que eles faziam quando eles se reuniam. Mas antes disso, teve o momento da Santa Ceia, porque isso era a continuidade daquilo que eles já viveram lá na Santa Ceia, o que os discípulos viveram na Santa Ceia, e que através dos discípulos foram dadas continuidade para os diáconos que eram levantados, para os bispos, novos sacerdotes que eram levantados através dos apóstolos ali. Na ocasião da Santa Ceia, o que era a Santa Ceia? Não se chamava, obviamente, Santa Ceia. Chamava-se reunião para a partilha da palavra. Na celebração judaica, isso era como? Eles se reuniam, ali naquela reunião, eles liam as leituras do Antigo Testamento, principalmente do profeta Isaías. Por que do profeta Isaías? Porque quando você vai lá no livro de Isaías, se eu não me engano, no capítulo 5, tem um momento lá em que deixa eu achar aqui, que eu não estou lembrando de cabeça, em que meio que ocorre um diálogo, né, assim, quer ver? Meio que foi um diálogo que Filipe e Eunuco, né, que estavam caminhando numa charrete, depois que que Filipe fala para o Eunuco sobre as cartas do profeta Isaías, ele fala para ele assim, como vou compreender o que você falou se ninguém ainda me explicou? Estou tentando achar para vocês aqui o trecho das Sagradas Escrituras que é dito isso. Mas como tem um monte de informações aqui, não capaz de não conseguir achar. Enfim, eu vou até o final falar para vocês aonde que está na Bíblia. Eu, se eu não me engano, ou em Isaías capítulo 5, ou em um dos evangelhos que é narrado isso também. Enfim, ou seja, o eunuco pergunta para Filipe assim, como que eu vou compreender o que você está me falando aqui, no caso sobre as cartas do profeta Isaías, se ninguém ainda me explicou? Se ninguém me explicou, não tem como eu saber. E aí é o que se tratava da homilia por parte do presidente da celebração. Isso lá na celebração judaica. Como que era? Eles se reuniam num tablado, pegavam, algumas pessoas diziam que eram mesas, né? Mas naquela época não existia mesa, com pé, nada disso. Era mesmo um tablado, eles colocavam assim no chão, né? E aí tinham as almofadas, eles se assentavam. Inclusive a Santa Ceia aconteceu dessa maneira. A Santa Ceia não aconteceu numa mesa, como é pintado nos dias de hoje. A gente vê, de fato, uma mesa com cadeira, com os pés da mesa ali, mas naquele tempo não era assim, não existia mesa
de pé. Era um tablado, nesse tablado eles colocavam as coisas ali que eles iam comer e etc., e aí eles colocavam almofadas para eles sentarem e não sentirem dores de ficar sentado no chão o tempo todo. E ali acontecia a partilha do pão, só que era do pão físico mesmo. No caso, o pão ali que era feito de trigo e tudo mais. Só que não tinha significado nenhum ainda. Era só eles se reuniam para comer, mas também para poder partilhar do quê? Principalmente das cartas do profeta Isaías, ou para poder ler-se alguma coisa de algum outro profeta. Poderia ser Jeremias, Ageu, enfim. Só que, detalhe, eles não tinham isso como Bíblia ainda. Eles só tinham essas cartas avulsas, eram lidas assim, vamos interpretá-las, vamos ler e interpretá-las, mas não tinha conforme nós temos hoje, tudo separadinho e tudo mais. Eles sabiam que era dos antigos por conta de ser de Isaías, um personagem antes de Jesus Cristo, então eles sabiam que era dos antigos. E aí Jesus veio, Jesus foi lá na Santa Ceia, o que Jesus fez? Jesus não extinguiu aquele rito judaico, da forma que eles celebravam. Jesus não veio para poder instituir uma nova forma de haver a celebração judaica. Ele simplesmente fez aquilo que ele sempre deixou muito claro: eu não vim para abolir a lei, mas para dar eficácia a essa lei. Ele pegou aquela celebração judaica, que os discípulos, todos os judeus daquela época já viviam, já faziam daquela maneira, e falou: agora nós vamos instituir a segunda parte da Santa Missa. Por isso que a Santa Missa, ela basicamente, ela é dividida em liturgia da palavra e liturgia eucarística. Digamos que é o antes de Jesus e o depois de Jesus. Antes de Jesus vir na Santa Ceia, só existia a liturgia eucarística. Só se faziam as leituras e só se interpretavam através do presidente da celebração, no caso o sumo sacerdote, aquilo que era lido. E aí, essa é uma das grandes diferenças da Santa Missa para um culto protestante. Um culto protestante, pelo fato deles, inclusive, até usarem como que fala? Eu esqueci. O fato deles usarem a Sagrada Escritura, não usarem a Septuaginta, que é da onde surgiu, de fato, os livros da Bíblia Católica do Antigo Testamento, eles usam o dos judeus, acabam que eles só fazem também a primeira parte da missa, que é a liturgia da palavra. E aí depois, simbolicamente, eles fazem uma Santa Ceia. Mas não tem a segunda parte, que é aquilo que Jesus fez e pediu que se fizesse em memória dele também. Essa é uma das grandes diferenças para a missa, em relação à missa e o culto protestante. Porque não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir, eu já tive a oportunidade de ir, e é basicamente isso que eu falei para vocês em relação ao rito judaico. Não tem diferença. Lê-se uma carta do Antigo Testamento, depois, agora que nós temos a Bíblia, mais uma carta do Novo Testamento, depois é feito a pregação ali, né? Não é denominado homilia, mas a pregação, feita a pregação, depois cantam-se louvores, e aí acaba, para ali. Era aquilo que os judeus faziam antes de Jesus. Os judeus faziam dessa mesma maneira que os protestantes fazem hoje, do mesmo modo, do mesmo jeito. Porém, Jesus veio. E quando Jesus vem, ele pega isso que os judeus faziam e ao mesmo tempo, ele não retira, porém, agora ele introduz a segunda parte, que é a liturgia da Eucaristia. E ele pega o pão ali e fala, né? Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. E depois tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. E determina, fazer isto em memória de mim. E quando ele fala, como eu disse lá no tema da Eucaristia, isto é, ele não está falando isto é símbolo, porque senão estaria por escrito. Jesus não cria. Olha, o importante, gente, é a gente ter consciência de que Jesus não pediu que se escrevesse nada. Jesus não quis que escrevesse, ele não quis ele próprio escrever nada. Porém, quando ele diz fazer isso em memória de mim, obviamente, aqueles que escreveram não podiam alterar uma palavra sequer deste momento. E não alterando, se pudesse alterar, eles poderiam introduzir também. E aí poderia ser introduzido, fazer isto, isto é o meu corpo, isto simboliza o meu corpo, ou isto é o meu corpo simbólico, enfim. Tanto que mais para frente ele fala, né? O meu pão é verdadeira comida, o vinho é minha verdadeira, o meu sangue é verdadeira bebida. Então, se o meu corpo é verdadeira comida, como Jesus fala, nós estaríamos comendo o corpo de Jesus. Não, nós estaríamos se alimentando espiritualmente do corpo de Jesus, aquilo que ele pediu que fosse feito lá na Santa Ceia, em memória dele. Ou seja, essa é uma das grandes diferenças. Nós temos a parte completa da Santa Missa,
que é a liturgia da palavra, que nós entramos na igreja, depois de entrar acontece o ato penitencial, depois de acontecer o ato penitencial, rezamos ou cantamos o glória, rezando ou cantando o glória, o sacerdote faz a oração do dia e todo mundo se senta. Para quê? Para viver a primeira parte que os judeus viviam. A primeira leitura, depois o salmo, a segunda leitura, depois canta-se ou recita-se o evangelho, no caso é a aclamação do evangelho, depois tem a leitura do evangelho, que nos ritos, né, diferentes, né, no rito extraordinário pode ser cantado, no ordinário ele vai ser lido, mas é a mesma coisa. Ou seja, até esse momento é a celebração que os judeus faziam. Aí o padre faz a homilia, feita a homilia, os judeus paravam na homilia. Não tinha nem oração para as preces dos fiéis. Eles paravam ali. Depois que Jesus veio, e aí fazendo a oração das preces dos fiéis, depois instituindo a Eucaristia, Jesus dá continuidade para a Santa Missa. E aí, né, quando chega lá no finalzinho da missa, perpassando por toda a liturgia eucarística, eu não vou falar das partes em específico hoje, porque nós vamos ter esse momento, mas perpassando por toda a liturgia eucarística, chega lá no finalzinho, Jesus faz exatamente aquilo que ele fala para os discípulos, né? Quando ele escolheu cada um deles ali, lá em Jerusalém, antes um pouco do Pentecostes, que ele fala assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer não será salvo, ou seja, será condenado. E aí o sacerdote na missa, o que ele fala? Resumidamente tudo isso. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Só que quando ele fala ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, é resumido por quê? Porque tudo que Jesus tinha falado antes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já tinha acontecido na Santa Missa. Então, se eu vivenciei a Santa Missa, tudo o que Jesus já havia falado, e aconteceu naquele momento ali da missa, a única coisa que me cabe agora é ser enviado em paz, e junto com o Senhor, partir para dar testemunho disso, para pregar aquilo que eu vivi na Santa Missa. E aí, por isso que é muito importante termos consciência que não dá, gente, eu falava isso ontem, uma outra formação que eu dava lá na igreja, eu falava com os jovens, gente, não dá para eu receber este envio de Jesus, do Senhor, né, perdão, do Padre, na pessoa de Jesus, receber esse envio, e uma vez recebendo esse envio, tendo vivido também corretamente a Santa Missa, não dá para eu simplesmente sair da igreja e viver de qualquer maneira, sair para poder fazer qualquer outra coisa que não condiz com aquilo que eu vivi na igreja, não condiz com uma pessoa que acabou de viver a Santa Missa. Beleza? Ou seja, no contexto histórico, nós agora sabemos que temos a explicação de que a missa é dividida em duas partes, aquilo que vem antes da ceia, que já era celebrado pelos judeus, aquilo que vem agora depois da Santa Ceia, que é uma continuidade daquilo que os judeus celebravam, com a introdução daquilo que Jesus fez na instituição da Eucaristia ali. E aí depois nós temos a história de Justino Mártir, que explica para o imperador pagão Antônio Pio o que eles faziam nas ocasiões em que eles se reuniam. Basicamente, historicamente, a Santa Missa ela é tudo isso que nós vimos até agora. E aí nós continuamos. Vamos agora falar sobre, continuando do que é a Santa Missa, né? A missa é a oração por excelência, por isso, faltando a missa, nós estamos cometendo uma falha, ou seja, estamos pecando, porque é o maior momento de render graças a Deus. Quem disse isso foi o venerável Fulton Shea. A missa é o conjunto de orações em que por si é perfeita, graças à ação de Deus, tanto no sacerdote quanto no povo. Nós vamos discorrer sobre isso daqui que está falando aqui, que é super importante, né? Faltando a Santa Missa, estamos cometendo falha, ou seja, pecando. Deixa eu ver se eu devo passar. Não, deixa eu parar aqui, então. Por que, gente? Basicamente, nós estamos cometendo pecado quando nós soltamos a Santa Missa. Primeiro ponto, a missa ela é uma obrigação. Por que uma obrigação? Lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1247, vai dizer assim:
No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm obrigação de participar da missa. Além disso, devem abster-se das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus. A alegria própria do dia do Senhor, domingo, é o devido descanso da mente e do corpo. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste em qualquer lugar, onde é celebrada em rito católico, no próprio dia de festa ou na tarde do dia anterior, ou seja, na tarde do sábado, por exemplo. Isso está no Código de Direito Canônico e no Catecismo da Igreja Católica. E aí continua, lá no parágrafo 2181 também, dizendo assim, ó, todos os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceitos, a não ser por motivos muito sérios. Abre aspas, doenças, cuidado com bebês, ou qualquer coisa semelhante, ou se forem dispensados pelo próprio bispo. Aqueles que faltam deliberadamente a esta obrigação cometem pecados graves. Nós não devemos encarar esta obrigação como algo monótono, mas sim como algo de prestar amor a Cristo que nos amou primeiro. E aí São João Maria Vianney, né, ele fala, né, que um domingo sem missa, basicamente, é uma semana sem graça. E ele ainda fala também que se nós conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo nós teremos em querer assisti-los, talvez, todos os dias da nossa vida. Mas, Miguel, eu sou obrigado, então, a, sabe, ir à missa ao domingo, mesmo que eu não queira, que eu não tenha vontade, enfim, mesmo que eu não seja obrigado a nada, que não seja crime civil eu faltar à missa, de fato não é crime. Civilmente não é crime você faltar à missa. De fato, você tem o seu livre-arbítrio de falar que não vai à missa hoje, que é domingo, por exemplo. Se todos aqui já foram, amém. Mas aqueles que não foram, você tem o livre-arbítrio de falar assim, não vou, não quero ir. Aí é uma escolha sua. Todavia, sabe que você está cometendo um pecado grave. Por quê? Primeiro, nós temos que compreender da seguinte maneira. O homem, né, deixa eu ver se isso está no slide para vocês. Tá ótimo. Então, não vou falar disso agora, vou continuar por aqui, ó. Vou ler isso para vocês, para poder chegar nessa parte que eu ia falar agora para vocês, que é a parte da obrigação. Continuando no que é a Santa Missa, ela é a Assembleia Eucarística, né? Aí está um trecho em grego, né? Eu não sei pronunciar muito bem essa primeira palavra, mas a segunda parece que é a mesma, né? Sinaxis, porque a Eucaristia ela é celebrada na Assembleia dos Fiéis, ela é a expressão visível da Igreja, então, o Catecismo da Igreja Católica. Ela também é conhecida como despedida, missão e conjunto de orações, né? Tal qual nós conhecemos hoje. Ela também é a ceia do Senhor, pois se trata da ceia que o Senhor fez com seus discípulos nas vésperas de sua paixão e da antecipação da ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, na Jerusalém Celeste. Isso está em Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 9, mas também está em Apocalipse 21. No primeiro versículo do Apocalipse 21, fala também, vi então descer do céu com ornada de ouros, pedras de bronze, a Jerusalém Celeste. Vocês podem ler lá depois, que se tratava também da igreja na qual estava celebrando uma Santa Missa. E a missa também, ela tem significado, vários significados, né, como eu disse, palavra latina que teve vários significados ao longo da história. Teve significado já de despedida, de missão, conjunto de orações, reuniões de fiéis, ou reuniões de comunidade, coisas que, por exemplo, lá na carta de São Paulo a Timóteo, conta a história de dois personagens da Bíblia chamados Áquila e Priscila, ou Áquila e Prisca, depende, algumas traduções falam assim. Eles, digamos que eles celebravam e viviam a Santa Missa da forma conhecida como reunião da partilha do pão. Atos dos Apóstolos também vai falar também que a Santa Missa era conhecida na época como a partilha do pão que acontecia no primeiro dia da semana. Ou seja, só veio a ter o nome de Santa Missa bem depois, talvez lá pelo século II ou III,
mas em relação aos apóstolos, ela tinha esses codinomes aí. Podemos dizer que é também uma missão no sentido de que as pessoas, ao saírem da missa, levam às outras todo este amor presenciado diante do altar, paixão, morte e ressurreição. De fato, é missão porque o fato do sacerdote falar, ide em paz e que o Senhor os acompanhe, ele está te dando a missão de você ir em paz, e junto com o Senhor, você dá testemunho daquilo que você viveu na Santa Missa. Por isso que fala, né, ao saírem da missa, levarem aos outros, as outras pessoas, né, todo este amor presenciado diante do altar. Tudo que você vivenciou durante a Santa Missa, agora precisa ser levado a outras pessoas. E isso se torna uma missão da mesma forma daquela que Jesus fala, né? Ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A missa é, portanto, celebrar em comunidade a vitória de Jesus na cruz. É celebrar a nossa vitória em Cristo. É caminharmos rumo à salvação. Ou seja, do mesmo modo que lá no Apocalipse 21, no Apocalipse 19, fala que a missa é a Jerusalém Celeste, a Jerusalém Celeste basicamente é o lugar em que nós iremos habitar quando nós recebemos a coroa da nossa justiça. Ou seja, quando nós somos salvos, nós iremos habitar a cidade santa, a cidade celeste, a Jerusalém Celeste. A forma de se conhecer são várias. Tem pessoas que falam cidade santa, outros falam Jerusalém Celeste, outros falam o convívio dos eleitos, ou seja, será este lugar. Todavia, a Santa Missa já é uma vivência daquilo que se vive na Jerusalém Celeste. Nós, em comunidade, quando celebramos a Santa Missa junto com o sacerdote, na pessoa de Cristo, nós celebramos a vitória de Jesus, nós celebramos também a vitória sobre a cruz e sobre a morte. Mas, primeiro e maior de todos, nós estamos celebrando o nosso caminho rumo à salvação. Enquanto a missa é o ápice das orações, a Eucaristia é a fonte e ápice de toda a vida cristã. A missa, no conjunto geral, é uma oração. E dentro desse conjunto de oração, dentro desse conjunto de coisas que é a Santa Missa, de oração perfeita, também tem a Eucaristia, que é a principal fonte da nossa vida, que é o nosso principal alimento. Sem a Eucaristia, nós não podemos viver enquanto católicos. E espiritualmente, nós iremos morrer. E quem está morto espiritualmente, consequentemente, fisicamente, também vai morrer muito pior do que já iria pela sua ordem natural humana. Vai morrer em situações, como a gente vê, muitas pessoas em situações depressivas, outras em situações na qual já não tem mais crença de nada, já está apostatando da fé, outros já viraram até agnósticos, agora não querem nem mais crer que Deus existe, mas se tornam ateus, tudo porque são pessoas que, ao decorrer da sua vida de católico, não se alimentaram da Eucaristia. Você jamais deve deixar de ir à missa se você não pode comungar, mas você sempre tem que ter o intuito de ir à Santa Missa querendo comungar. E isso faz com que todas as vezes, hoje é domingo, nós tivemos uma semana toda que passou, então a gente vai viver toda semana já pensando, agora de hoje em diante, iniciando a semana hoje, amanhã é segunda-feira. Se eu não estou em situação de comungar, eu sei que no domingo que vem tem que ir na missa. Então eu vou, nessa semana, procurar alguma forma de eu me reconciliar com Cristo, e no domingo eu possa viver a missa na sua totalidade, vivendo toda a oração da Santa Missa, mas também me alimentando da maior fonte de toda a vida cristã. Essa parte eu já falei. A Santa Missa também é a fração do pão, porque este rito é o rito próprio da refeição judaica, e isso os judeus, como eu disse anteriormente, já viviam isso lá atrás. Depois, no Atos dos Apóstolos, agora, aquilo que Jesus fez na Santa Ceia, os apóstolos faziam. Se você pegar ali Atos capítulo 3, 4, 5, até o 8º, já vai contar, né, que eles, no primeiro dia da semana, se reuniam para poder ler as leituras dos profetas do Antigo Testamento, depois dos apóstolos, depois liam o Evangelho, depois eles partilhavam do pão. Ela é também santo sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador, e inclui a oferenda da igreja ou também o santo sacrifício da missa. Quando fala que é um único sacrifício, porque atualiza o único sacrifício, primeiro, lá no sacramento da ordem nós aprendemos que existe um único sacerdote, o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, conforme está na carta aos Hebreus. Porém, todos os outros sacerdotes que foram instituídos por Jesus compartilham do mesmo sacerdócio de Jesus. Por isso que se fala, né,
age em persona Christi caput, ou seja, na pessoa de Cristo, cabeça. Tudo que o sacerdote faz em relação à fé é na pessoa de Cristo. Tem a pessoa do sacerdote, tem a pessoa de Cristo, a pessoa do sacerdote como representante da igreja. E uma vez agindo desse modo, também a Santa Missa tem essa mesma conotação. A Santa Missa ela não acontece todos os dias, de tal modo que Jesus morresse e ressuscitasse todos os dias, mas ela é presentificada todos os dias na nossa vida de católicos, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. É o próprio Deus que desce no altar, nas palavras de Jesus, quando ele fala, tomai todos e comei, ali são as próprias palavras de Jesus, é o sacerdote falando, mas é as próprias palavras de Jesus sendo faladas na pessoa do sacerdote, mas o sacerdote na pessoa de Cristo. O sacerdote humanamente está dizendo, é ele que está falando, é a voz do sacerdote, a tonalidade de voz do sacerdote, é você vendo o padre falar. Todavia, quem está falando para nós ali no altar é o próprio Cristo Jesus, não mais o sacerdote. Por isso que não acontece várias das vezes a morte e ressurreição de Cristo, mas sim uma presentificação do seu doar por nós todos os dias. Santa Missa, porque a liturgia na qual se realizou o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis. Missa, que significa mission, ou seja, missão, que significa também envio, para que cumpram a vontade de Deus em sua vida cotidiana, ou seja, no seu dia a dia, como eu disse, dando testemunho daquilo que estamos vivendo. A missa é um memorial, pois relembra toda a história do povo de Israel que vivia escravizado e que pelas mãos de Deus receberam a salvação. Esse povo, né, é aquele narrado no livro do Êxodo, na qual o Senhor fala, eu vi a opressão do meu povo. E aí, vendo a opressão do povo, ele envia um homem. Esse homem era quem? Era Moisés. E Moisés veio para quê? Para libertar aquele povo da escravidão do Egito. E uma vez que aquele povo era tão escravizado, o Senhor também enviou Moisés 10 vezes ao faraó para que desse aviso a ele para libertar o povo. E o faraó não quis. E aí, não querendo, o Senhor ordena que Moisés tome aquele povo e saia daquele lugar. E saindo, ele fala para Moisés abrir o Mar Vermelho, eles atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto, e todo o exército de Israel, todo o exército do faraó, ele é dizimado pelas forças divinas de Jesus através do Mar Vermelho. A missa é a mesma coisa. Deus vendo a opressão nossa, já não mais por um faraó, já não mais por um homem, mas agora sendo oprimidos pelo próprio demônio, porque nós já estávamos todos manchados do pecado. Ele envia o teu Filho muito amado, para quê? Para morrer na cruz, remir os nossos pecados, e aí, depois disso, dar continuidade a esta morte e essa ressurreição através da Santa Missa. Ou seja, todas as vezes que eu vivo uma Santa Missa, é como se eu fosse aquele povo escravizado lá do Egito, aquele povo que Faraó escravizava mesmo, batia, matava, deixava com fome, morriam, eram estupradas, mulheres, as crianças eram escravizadas. Aquele povo que vivia daquela escravidão do faraó foi liberto por Moisés. Nós que vivíamos na escravidão das trevas, do demônio, amarrados do pecado, estávamos na mão do inferno, fomos libertos por Jesus na cruz. Mas essa libertação de Jesus na cruz, ela continua até os dias de hoje. Ela é presentificada até os dias de hoje. E essa presentificação só acontece com a Santa Missa. E aí ele continua, né? Mas Cristo atualizou este sentido quando ressuscitou o terceiro dia na Páscoa. Ou seja, Moisés não ressuscitou, ele libertou aquele povo, mas Moisés não era filho de Deus, como Jesus era. Ele não tinha o poder de ressuscitar e dar continuidade. E aí Moisés, tanto que se vocês notarem, gente, as semelhanças de Moisés e Jesus é a seguinte: Moisés morreu à beira do Rio Jordão, Jesus foi batizado à beira do Rio Jordão. A pregação de Moisés acabou no Rio Jordão quando Moisés morreu. Jesus iniciou sua pregação no Rio Jordão quando ele foi batizado. Ou seja, Jesus veio e deu continuidade a tudo que Moisés já havia feito no Antigo Testamento. E uma vez dando continuidade, agora ele faz na condição do próprio Deus, daquele que se fez carne e habitou entre nós. E aí ele presentifica isso através dos sacerdotes que ele instituiu. E aí continua, né? Desde então celebramos a ressurreição de Cristo na Páscoa, festa da libertação do povo do Egito.
e pela missa revivemos todos estes fatos e os atualizamos. Mas nós só atualizamos porque foi o próprio Jesus que fez. Nós não atualizamos o que Moisés fez, nós atualizamos o que Jesus fez. Moisés veio como enviado de Deus para libertar o povo do Egito, todavia ele não ressuscitou, ele não tinha o poder de ressuscitar. Jesus veio para poder dar continuidade que Moisés fez lá com o povo do Egito, agora fazendo conosco, uma vez fazendo conosco, ele tem condições de ressuscitar, porque ele é o próprio Deus que se encarnou entre nós, e o ressuscitar é basicamente atualizar a paixão de Jesus, a libertação de um povo que agora é escravizado pelo pecado. E aí tem a missa enquanto preceito dominical, né? No domingo e nos outros dias de festa, que eu já li para vocês anteriormente, então nós vamos chegar agora na questão da obrigação, e aí que eu vou explicar para vocês. Muitos se perguntam se devem ir à missa no domingo, mesmo sem vontade pura, ou seja, por obrigação. E aí tem as frases que eu citei para vocês anteriormente, e nesse momento agora que nós aprendemos como que nós somos constituídos, nós homens, de carne e osso somos constituídos. Basicamente, nós somos constituídos de corpo e alma. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver se está no slide para vocês. Sim, está aqui, ó. Basicamente, nós somos constituídos de corpo e alma. O homem, fisicamente, eu, Miguel, tenho um corpo e tenho uma alma. E é a minha alma quem deve comandar o meu corpo, não o meu corpo comandar a minha alma, porque o meu corpo vai passar, a minha alma é o que o Senhor vai levar. Quando eu ressuscitar, no dia do meu juízo, em que ele vier me buscar, aí que ele vai me buscar de corpo e alma. Mas antes da vinda dele, o meu corpo fica aqui neste mundo e a minha alma vai ao encontro dele. E este corpo é dotado também de sentimentos, ou seja, o fato de haver sentimentos nesse corpo faz com que muitas das vezes nós não colaboramos com as vontades. Muitas das vezes eu não quero ir à igreja. É como um pai, né, que leva o filho para a missa, a alma do pai, a alma seria o pai e o corpo seria o filho. No caso, por exemplo, quem comanda o filho é o pai seria a alma. Quem é comandado? O filho seria o corpo. Ou seja, quem deve comandar o meu corpo de ir para a missa é a minha alma, que é dotada de sentimentos, de afetividade. Se a minha alma, por que minha alma, gente? Porque é ela quem sabe que precisa da missa. O meu corpo não vai conseguir interpretar que eu necessito da missa. Mas quem que de fato precisa muito da missa? Primeiro, a minha alma. Então ela tem que comandar o meu corpo para poder ir para a missa. Do mesmo modo que um pai, sabendo que um filho precisa desde pequeno ter frequência à Santa Missa, a vivenciar a Santa Missa, ele fala para o filho, ainda que o filho não queira. Porque o filho pode estar naquele dia de pirraça dele, que ele não quer, que é isso e aquilo, que ele quer brincar, que quer fazer qualquer coisa. Meu pai fala, quem manda sou eu, você vai na missa e pronto. O filho pode espernear, pode dizer que não quer ir, pode fazer o que quiser, mas o pai, na sua firmeza, na sua autoridade, o pai vai exercer a sua vontade sobre o filho, do filho ir para a missa. A mesma coisa, gente. Vai ter dia que eu posso espernear, que eu posso falar que eu não quero, que eu não estou afim, mas quem deve exercer autoridade sobre o meu corpo é a minha alma, porque é a minha alma quem de fato precisa primeiro da Santa Missa. Porque se a minha alma não se alimentar da Santa Missa, o meu corpo não vai ter nem oportunidade de ser ressuscitado junto com Cristo. E aí a gente continua. Falando da alma humana, ela possui 3 áreas. A primeira área, inteligência. A segunda, vontade e depois afetividade. Nós somos dotados de inteligência, nós temos vontades e nós temos afetividade. A afetividade, ela está muito ligada, né, ao sentimento. E aí, quando eu falo ao sentimento, seria basicamente amor, raiva, ódio, carinho, enfim, várias coisas desse tipo. E isso tem que reger a nossa vida humana como uma hierarquia perfeita. Essa hierarquia ela deve ser obedecida. Por exemplo, quando uma pessoa sente dificuldade em ir à missa, é porque a sua afetividade está querendo, no caso, sobrepor as demais. Por exemplo, eu não tenho vontade de ir à missa, certo? Não estou com vontade nenhuma. Eu não quero ir à missa. Ou estou encontrando alguma dificuldade para poder ir. O que é isso? Isso é a minha afetividade que está sendo influenciada por um sentimento de cansaço, de desânimo, de dor, que está sobrepondo tanto a inteligência quanto a vontade.
E aí, eu vi ele falar assim, poxa, eu estou muito cansado hoje, vou deitar. O que é o cansaço? É um sentimento, seja físico ou seja psicológico, é um sentimento. Mas aí ele influencia na minha vontade, porque eu estou cansado, logo não sinto vontade de ir. E aí também influencia na minha inteligência, porque o que vai determinar que eu preciso ou não da missa é a minha inteligência. É, uma pessoa que não tem inteligência, ela vai olhar para um copo de vinho e vai falar assim: vou tomá-lo, sem saber que é uma bebida alcoólica. Se ela for dotada de alguma doença que não pode ser exposta à bebida alcoólica, ela vai simplesmente arrumar um problema para ela. Mas uma pessoa dotada de inteligência, ela vai olhar e falar: eu não posso tomar bebida alcoólica, fica aqui essa taça de vinho. Ou uma pessoa que sabe que tem um problema, por exemplo, de. Como que é aquele negócio do alcoolismo? Eu esqueci a palavra agora. É um distúrbio que a pessoa alcoólatra, lembrei. Uma pessoa alcoólatra, ela não pode consumir um pingo de bebida alcoólica, porque senão ela se perde totalmente. Só que uma pessoa alcoólatra e ao mesmo tempo inteligente, ela sabe que ela não pode tomar uma bebida alcoólica, ela não vai beber. Mas uma pessoa alcoólatra que não tem inteligência, ela simplesmente vai pegar e vai beber. E aí, o que vai acontecer? Gente, saiu a câmera aqui, peraí. O que vai acontecer? Ela simplesmente vai arrumar um problema para ela, digamos assim, porque a gente vai ver ela encher o pote ali, ficar bêbada e tal, e vai fazer vergonha. Eu sei, isso é basicamente a diferença de uma coisa para outra. O quê? A nossa alma humana, ela tem inteligência, vontade e efetividade. E quando eu não sinto vontade de ir à missa, por algum sentimento, ou seja, de preguiça ou de cansaço, a minha efetividade, o meu sentimento está sobrepondo a minha vontade de ir e também a minha inteligência de saber que eu preciso. Ou seja, essa é basicamente a hierarquia. E isso não se trata de hipocrisia, né? Não se trata de simplesmente falar assim, mas o fulano tá, sei lá, tá de palhaçada, não quer ir de bobeira, mas que esteja trabalhando e tudo mais, mas ele deveria ir. Enfim, não se trata disso. Isso se trata de 3 áreas da nossa humanidade que existem. Inteligência, vontade e efetividade são coisas que existem e que está muito ligado na questão da Santa Missa. A inteligência, ela é uma área usada para o seu principal ato de vida espiritual, ou seja, para a oração. Ninguém consegue alcançar a Deus em oração se ele não orar com inteligência, se ele não orar com sabedoria. E a inteligência, ela vem por meio de quem? De Deus. Se você não ora com inteligência, sua oração não se achega até Deus. E ela também, né, ela está ligada com a questão da vontade. Por quê? Eu não oro sem inteligência e com vontade. Mas quando eu oro com inteligência, eu acabo orando também com vontade, porque eu estou orando em cima daquilo que eu preciso. Eu costumo falar no grupo de oração lá que eu coordeno no Ministério de Pregação, eu falo com o pessoal que faz as orações iniciais assim, gente, se vocês não olharem para a Assembleia e não conseguirem identificar a necessidade da Assembleia, vocês não vão fazer uma oração eficaz para eles. Porque eu, enquanto condutor da oração inicial ali do grupo, eu estou orando, obviamente eu oro por mim, a primeira oração que eu faço por mim diante do Santíssimo, mas depois eu tenho que orar na necessidade daqueles que estão na Assembleia. Mas eu só vou conseguir identificar a necessidade deles através da inteligência, para que eu possa ter vontade de rezar melhor. E aí depois, isso liga também à afetividade, ao sentimento, que também entra na vida espiritual. E aí se trata de, muitas das vezes, você fazer uma oração inteligente e com vontade de você realmente tocar o coração de uma pessoa e essa pessoa virar para você e falar assim, nossa, sua oração foi tão boa, eu precisava dela. Isso está ligado inteiramente à Santa Missa. Quem é inteligente sabe que precisa da missa, então, logo, ele não vai deixar com que os sentimentos de cansaço, de preguiça, impeça que ele vá à missa, e aí ele vai levar isso para o lado da vontade. A vontade de quê? De cumprir o preceito dominical e, consequentemente, obedecer o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre a inteligência, sobre a vontade e também sobre a afetividade. Isso é obedecer o primeiro mandamento da lei de Deus. Porém, quando eu obedeço... Miguel, Oi.
Nós já passamos bastante tempo do horário. Aí Não deu 50 já minutos agora. passamos 20. Não, já passou 20 minutos. Não, Sara, eu marquei aqui. Ó, Não, olha, a gente começa a aula 3 horas. Aí ficou até 3h50, já tá dando 4h10. não, mas nós começamos a 3h10 com a oração. Mas tudo bem, a gente continua na próxima. Entendi. É porque a gente vai rezar o rosário, né? Entendi. Vou parar por aqui então. E na próxima a gente continua. Ok. Beleza? Alguém Alguém quer tem rezar? alguma dúvida? Vamos ver se alguém tem alguma dúvida, né? Uhum. Alguém tem alguma dúvida, galera? Por mim, não. Tô tranquila. Ok. A gente vai rezar o rosário agora, né? Que a gente tá programando todo dia pro rosário. E quem quiser ficar conosco, né? Pode ficar, mas não é obrigatório. Sabemos que cada um tem seus compromissos, né? Será o rosário de 3 terços. Família, se você puder puxar a oração final, e aí depois a gente dá início ao rosário. Tá, quando eu puxar a oração final, eu já vou sair, porque eu tenho que pegar a vela e a imagem para arrumar aqui, tá? Ok. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui nesse encontro. Agradecemos a Santo Ambrósio, a Santo Agostinho, a Santa Mônica por iluminar e interceder sempre, desde o início e com a certeza de que intercederão até o final da nossa formação. Agradecemos e adoramos ao Espírito Santo de Deus por ter iluminado todos nós, nossos olhos físicos e espirituais, e de maneira especial por ter iluminado nosso formador Miguel. Pedimos ao Espírito Santo de Deus que permaneça conosco e nos ajude a propagar o que aprendemos hoje para todas as pessoas, de maneira especial para aquelas que não têm acesso ou não conhecem a verdade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai com Deus, meu amigo. Boa noite, hein? Fica Deus, com Deus. Gustavo. Boa noite, não. Boa tarde. De novo, boa noite. Boa tarde, Gustavo. Ô, galera, eu tava pensando em cortar a vela. Só que no terço retrasado, a Saula falou uma frase tão bonita que agora eu tô com dó. Vocês querem que corte ou deixe assim? Como assim cortar? Cortar para aparecer mais a chama, porque ela já tá bem funda. Aí eu ia guardar o que eu cortei, né? Como ela tá abençoada, que eu tinha falado com o Miguel, aí eu ia guardar e no final eu faço outra vela. Por mim, Galera. Por mim, tanto faz, mas ia cortar ela inteira, tipo, metade dela? Não, ó, tipo assim, deixa eu abrir aqui. Vai, filho, anda. Aqui, ó. A chama dela não tá aparecendo que ela tá muito para baixo. Aí, como eu não posso colocar dessa parte aqui de trás, que é a que eu colei a fita, viu? Conseguiu entender? tira essa ponta de cima. É, Essa daqui, né?
Tá, eu vou fazer isso então. Se vocês quiserem, podem começar o rosário. Eu vou tomar água, tô com a boca seca, já tem 1 hora. Ok. Eu vou só Ok. pegar meu texto aqui. Eu já tá aqui. Ah, e agora sim vai ficar bem melhor para ver. Que hoje está claro. Bem melhor para ver.